Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Bem, eu não preciso apresentar para vocês quem é esse. Esse é o Tarzan, personagem da Disney, que foi criado ali pelos macacos, né, depois que a sua família, infelizmente, morreu em um incêndio ali na floresta, né? E então a gente vai partir dessa mesma premissa. Ele foi criado por macacos. E o que, que isso alterou na estrutura dele? Né? Porque ele foi criado na selva, ele teve que conviver com primatas, e os primatas assumiram a paternidade dele. Isso alterou a biologia dele de alguma forma? E tudo isso vai ter respaldo na biologia real, tá? É uma aula de biologia, literalmente, que eu vou te dar, e ver se é possível realmente um ser humano sobreviver como o Tarzan sobreviveu nas histórias da Disney. Levando isso em consideração, bora pro vídeo. O Tarzan, enquanto indivíduo, mede cerca de aproximadamente 1,75 de altura, tendo em média 80 quilos. Isso é mais ou menos a média que a gente fez uma revisão com base nas pesquisas, tá? Considerando isso, ele tem um percentual de gordura muito baixo de um ser humano comum, cerca de 10% de um percentual de gordura abaixo de um ser humano comum, ou seja, ele é bodybuilder praticamente. A estrutura óssea dele também é muito bem desenvolvida, especialmente seus membros superiores e inferiores, ou seja, os braços e as pernas. Ele também é considerável saudável, não tendo carências nutricionais, apesar de ser criado com uma dieta totalmente diferente. Ele nunca comeu fast food, ele não conhece cachorro quente, provavelmente ele nunca comeu batata frita e vivia à base de caça de animais selvagens, né, que é a carne, pesca de peixes, possivelmente, e, com certeza, frutas. Então, ele não tem carências nutricionais. De alguma forma, ele conseguiu caçar e sobreviver esse tempo todo. O mais interessante aqui é que, além do percentual de gordura dele ser 10% menor do que qualquer ser humano comum, ele também tem braços e pernas muito mais fortes do que qualquer ser humano que a gente conheça. Vias padronizadas e um humano nunca sofreu alteração de DNA ou mutação de qualquer gene. Ou seja, como é que um cara desse pode ter 10% a menos de gordura do que qualquer ser humano vivo e ter membros posteriores e inferiores muito mais fortes do que qualquer ser humano vivo, sendo capaz de dar um mata-leão num leão de verdade? Né? Ele está dando um mata-leão num leão aí. Como ele é capaz de dar um mata-leão num leão? Disputar força com um animal desse. Sendo que ele não tem nenhum tipo de superpoder. A resposta é adaptabilidade. Biologicamente falando, o corpo dele foi obrigado desde a infância a desenvolver habilidades anaturais para humanos, ou seja, que não são comuns. Mas ele foi forçado a isso. Os ossos dele foram forçados a serem 15% mais alongados em relação ao tronco do que qualquer ser humano. E também foi capaz de endurecer os ossos, tendo um tônus muscular muito maior, inclusive de resistência óssea. Isso porque ele foi criado balançando de galho em galho por macacos. E embora ele não tenha aprendido a linguagem humana, porque ele não se desenvolveu com humanos, então ele não sabe falar como a gente sabe falar, e tenha sim um nível de deficiência intelectual em comunicação, ele é praticamente um primata. Embora não tenha força equivalente a de um gorila, ele tem algumas adaptações que foram feitas por adaptabilidade ambiental. Isso é plausível biologicamente, porque se você soltar um determinado grupo em um determinado ambiente, os descendentes daquele grupo vão vir com genes proeminentes a um ambiente específico. Espera aí que eu vou explicar de uma melhor maneira. Os ossos dele sofreram esse alongamento e essa capacidade de resistência por causa do ambiente que ele vive e por causa do ambiente que ele está inserido. E isso é biologicamente aceitável, porque se você soltar um grupo de, vamos pôr, 200 indivíduos no Alasca, que é extremamente frio, a maioria deles vai morrer por hipotermia, vai sofrer por várias consequências porque não estão acostumados. Mas aqueles que sobreviverem e copularem, né, e tiverem descendentes, os descendentes dele vão vir com resistência a frio, algum tipo de resistência imunológica, dado ao ambiente, porque é biologicamente provado que os seres humanos se adaptam ao ambiente em que vivem para sobreviver. Foi isso que aconteceu com o jovem Tarzan, que ao crescer tinha ossos 15% mais alongados em relação ao tronco, isso com relação aos braços, né? E também tinha uma postura curvada semelhante a primatas, isso com a sua coluna também já adaptada, além da resistência óssea, que passou a ser muito mais difícil quebrar os ossos do Tarzan do que os seus e os meus.
Além dos ossos, toda a musculatura do Tarzan também foi ampliada. Ele tem uma condição muito rara, que pode ser desenvolvida tanto em animais quanto em seres humanos, e ele acabou desenvolvendo por fatores ambientais, que é a hipertrofia muscular. A hipertrofia não é atrofia. A atrofia é a capacidade do seu músculo se enfraquecer. Hipertrofia é a capacidade de ele gerar massa magra em grandes escalas. E como você pode ver aí, ele tem hipertrofia muscular, que ele consegue gerar uma massa magra muito maior. E ele tem uma capacidade muito maior em relação a isso. Uma capacidade que eu e você não teríamos, e que um ser humano comum não teria. E que ele só desenvolveu por adaptabilidade ambiental, que é um requisito normal biológico do ser humano. Então, é possível sim. Claro que, se for levar em consideração, muitas das crianças, ou que fossem abandonadas na mata, morreriam antes de chegar à idade adulta. Mas caso um ser humano chegasse mesmo a viver na mata, era possível que ele tivesse, sim, essas condições que se encontram no Tarzan. Me responde uma coisa: quem te ensinou a andar? Seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó? Todo mundo aqui aprende a andar de duas pernas, né? Todo mundo aqui aprende a caminhar, meio tropeçando, meio caminhandinho, caindo, até conseguir firmar e sair correndo. Todo mundo é bípede por uma razão. Você foi ensinado a ser bípede. O Tarzan não. Ele foi ensinado a ser quadrúpede, porque os macacos e gorilas com quem ele conviveu são, em essência, quadrúpedes. Ou seja, a locomoção e a mobilidade dele é focada em quadrúpede. Ele se movimenta de forma bípede, mas não tão ágil quanto uma forma quadrúpede, porque ele teve o ensinamento de locomoção quadrúpede. E isso afetou também a densidade dos dedos dele. Como assim dedos, João? Eu vou explicar. Porque ele tem que ficar de quatro ali, coloca a pressão nos dedos, né? Ele coloca a pressão ali nos dedos e faz assim com a mão para firmar. Vamos ver esse aqui. Faz assim, com os dedos também, para colocar no chão, né? Tipo um gorila. Os dedos dele são incrivelmente fortes. E ele também é incrivelmente ágil, podendo se dobrar ou se desdobrar, balançar por aí, como se fosse um símio, né, um macaquinho, e tendo ali a capacidade de um gorila. Não estou dizendo a capacidade física, porque um gorila é superior a Tarzan, tá? Porque o Tarzan tem limites humanos. Mas a capacidade de mobilidade de um gorila, porque ele teve o ensinamento de um gorila, o que tornou as juntas dele, pés e mãos, muito mais resistentes a peso. Ele exerce uma pressão nos dedos que você e eu não exercemos. Porque nós não andamos de quatro como um gorila, e ele anda. Os reflexos e a agilidade do Tarzan são notáveis. Ele pode balançar de galho em galho, viver em cipó, jogar de um lado para o outro, rivalizar em movimento com um leopardo ou com um leão. Ou seja, ele tem reflexos e coordenação motora extremamente aguçadas, muito por causa do ambiente em que ele vive de novo, né? Porque ele foi obrigado a viver balançando em cipós e escorregando em árvores, tendo um equilíbrio também fora do normal. Os movimentos dele são semelhantes aos de um gorila. Não têm a mesma força nem a mesma intensidade, mas são semelhantes sim, porque são explosivos. São focados em movimentos curtos de alta potência. Ou seja, o Tarzan pode levantar até 9 vezes seu próprio peso, porque ele tem esse tônus muscular que consegue fazer isso. Se você pegar os 80 quilos que ele pesa e multiplicar por 9, você vai chegar na casa dos 800. Então, em algum momento ali, por mesmo que seja mínimos minutos, mínimos segundos, ele consegue erguer 800 quilos. Claro que isso é por segundos, por minutos, por um curto espaço de tempo, mas são movimentos explosivos. Ele não tem capacidade de manter-se com estamina muito grande em uma longa batalha, em uma longa briga, como nós humanos comuns temos ali, estamos treinados para isso. Ele tem movimentos curtos e de alta precisão de poder, semelhante a um gorila, em uma escala menor. Conclusão: um homem desse poderia de fato rivalizar com um gorila de nascença, com um animal gorila? A resposta curta: não. Mas aí vai a explicação. Por mais que ele consiga sim manter uma batalha com um gorila, porque ele tem ali uma prática, ele tem tônus muscular para isso, ele consegue manter uma batalha com o gorila, eventualmente o gorila irá superá-lo porque ele é biologicamente superior.
Um gorila é muito mais forte que um ser humano, não interessa o quanto o ser humano seja adaptado. Então, mesmo com mesmo com a adaptabilidade, perdão, viu, gente? Deu uma travada na dicção aqui. Mesmo com a adaptabilidade do Tarzan, ele ainda perderia para o gorila. Por uma simples razão. O gorila é um gorila desde que nasceu. A biologia dele é de gorila. O Tarzan é um humano com uma biologia adaptada, né, com adaptações para similar, para parecer um gorila. Ele está parecendo um gorila, ele não é um. Então tem limitações aí. Bom, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.